Evangelho de Marcos é o título da lição 7, na classe 2 juvenis. Eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer ter todos vocês por aqui. O texto em destaque desta lição está em Marcos 8:31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado e que fosse morto e depois de 3 dias ressuscitaria. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e é uma honra, um prazer ter aqui a sua audiência. O canal está crescendo muito e eu quero agradecer cada um de vocês que interagem com o canal e pedir, continuem interagindo. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, comenta o vídeo. Isso é necessário para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e aí ele divulga para mais pessoas. Do contrário, por que ele vai divulgar o meu canal se um outro canal de piada, de música secular, de bagunça, todo mundo interage? Então a interatividade é extremamente necessária para o crescimento do nosso canal. Nosso conteúdo ajuda você? Você acredita que a palavra de Deus abençoa vidas? Então, por favor, interaja com o canal. Inscreva-se, curta, compartilhe, comenta o vídeo. Você sabe que o seu comentário aparece no final da aula. Pegue livro, revista, Bíblia, caneta, papel e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, a leitura bíblica em classe está em Marcos 1, do 38 ao 45 e Marcos do 8, 27 ao 31, tá certo? Pega aí sua revista, os objetivos hoje é salientar as características do Evangelho de Marcos, saber a visão do autor e o seu público-alvo, conhecer os principais ensinamentos de Jesus no livro. Quero lembrar que na descrição dos vídeos tem links muito importantes, vale a pena você dar uma olhada. Tem um link aí para grupos de professores no WhatsApp. Nós temos 6 grupos. Quando você clicar no link, você vai falar comigo. A gente conversa e eu te incluo num grupo já que a gente tem pré-adolescentes, adolescentes, jovens, juvenis e adultos, tá certo? Tem um link aí para você baixar conteúdo em PDF, comentários, slides, marcadores de página e muito mais. E existem formas para você patrocinar o nosso canal também. Muito bem. Tópico 1. Tá com a revista aberta aí? Tópico 1. A visão do autor. O segundo livro presente no Novo Testamento foi escrito por Marcos, sobrinho de Barnabé. Ele não foi um dos apóstolos do Senhor, mas inspirado pelo Espírito Santo, teve acesso a fontes primárias de quem testemunhou tudo de perto e assim todas as informações que compuseram o texto que escreveu. Tá? Eu disse no último domingo que nem todos os evangelistas foram apóstolos de Cristo. Teve adolescente que arregalou os olhos assim para mim, não é? Então, não, Marcos não foi apóstolo de Cristo, certo? E isso, ao invés de enfraquecer o que ele escreve, pelo contrário, fortalece. Exatamente porque o evangelho ou aquilo que ele escreve, lembra que a gente falou, o evangelho é de Cristo, escrito por Marcos. Então, o evangelho que Marcos escreve, embora ele apresenta características diferentes naquilo que ele escreve, mas ele é coerente com aquilo que outros escreveram, certo? Então, o Marcos não andou com Jesus, mas suas informações, o escrito dele acerca de Jesus, o Evangelho de Cristo que Marcos escreve, é extremamente confiável. Por quê? Porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Um detalhe aqui sobre o Evangelho de Marcos é que foi para a casa dele que Pedro se dirigiu depois de ser liberto milagrosamente da prisão, aqui em Atos capítulo 12 e versículo 12. E ele, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, né? Então Marcos também aqui era chamado de João, onde muitos estavam reunidos e oravam. Marcos conhecia bem o Senhor acerca de quem ele escrevia, tá? É em Marcos que nós temos ali aquele texto maravilhoso que vai mostrar a missão da igreja, não é? Que é Marcos 16 e 15. Portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado.
Então Marcos, nos seus escritos, ele vai demonstrar a importância de anunciarmos a palavra. E aí, nós temos aqui algumas coisas interessantes que você pode perguntar em sala de aula. Qual é a palavra? Fugiu aqui a palavra. O que tem em comum? Tá? O que tem em comum? Os discípulos de Cristo, os 12, os discípulos de Cristo, o leproso que foi curado e o gadareno. O que esses três têm em comum? Os discípulos, os 12, o leproso que foi curado e o endemoniado gadareno. O que eles têm em comum? Olha, do gadareno, diz assim, e começou a anunciar em Decápolis. Anunciar aqui é pregar o evangelho. Os discípulos pregavam por todas as partes, não é? O leproso curado começou a apregoar. Então, o que nós podemos aprender nesse primeiro tópico e aplicar aqui em sala de aula? É que todos nós somos chamados para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho. Afinal de contas, evangelho é boas novas, é uma boa notícia. E é também a pregação do arrependimento, porque o evangelho é um chamado do pecador para viver uma nova vida. A pregação do evangelho deve levar em consideração o destino eterno das pessoas, caso contrário, não é nem evangelho, certo? Então é isso que eles têm em comum e é o grande ensinamento para todos nós. Todos nós somos evangelistas, todos, independente do título. Nós somos chamados para ser transformados e depois para pregarmos esta mensagem de transformação, tá certo? Tópico 2 aqui, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe seu comentário. Opa, detalhe, eu não avisei lá no início, no final da aula, além dos comentários que vão aparecer, é a estreia do quadro Fala Professor, com a participação do professor Kevin, de São Paulo. Fique atento, tem coisa bacana chegando aí. Vamos para o tópico 2. O público-alvo. Assim como o apóstolo Paulo escreveu uma de suas cartas destinada aos romanos, o evangelista Marcos, segundo estudiosos, pode ter dirigido seu escrito originalmente a cristãos gentios que enfrentavam perseguição e sofrimento em Roma. Tá? Então, tudo faz a gente entender que os escritos de Marcos foram escritos à comunidade romana, não é? Ou a cristãos gentios. Tá? Então, lembra que a gente falou? Mateus escreve a judeus, Marcos escreve a gentios, ou seja, aos não-judeus, não necessariamente aos romanos. Tá? A tradução de expressões aramaicas no Evangelho de Marcos é apresentada como características de texto escrito a não-judeus. Então, é possível, quando a gente olha para o texto de Marcos, é possível perceber que ele escreve para não-judeus, certo? Não necessariamente ele escreve só para romanos, como nós já falamos, porque ele cita ali os herodianos, que era um grupo partidário romano, não é? Nós temos aí a divisão da noite em 4 vigílias, que é conforme o sistema romano, não é? Então, como é que funcionava as 4 vigílias da noite? Começa às 6, lembra? O dia para o judeu começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde. Nós estamos falando de um ambiente onde nós não tínhamos a energia elétrica, não tinha nada disso. Então, o que acontece? A partir do momento que o sol se põe, é noite. Você não tem esse prolongamento. Não tem como andar na rua, não tem como... para ficar em casa com luz acesa, você não tem lâmpada. As lâmpadas o que são? Você não tem lâmpada elétrica. As lâmpadas são aquela lamparina com azeite e você acendia o fogo e queimava ali um tecido que estava embebido no azeite. Logo, quanto mais tempo a lâmpada fica acesa, mais azeite você precisa. Então, a iluminação acabava se tornando cara. Então, você precisava, o azeite não era tão barato
assim. Então era preciso você ter aí todo um trabalho para manter a luz acesa. Então, o dia para o judeu começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde, certo? Das 6 da tarde, anota aí, até às 6 da manhã é a noite. Então, quando a Bíblia fala de na terceira vigília da noite, por exemplo, né, na quarta vigília da noite, é a quarta vigília da noite que a Bíblia fala que Jesus foi andando até os discípulos. Vamos ver aqui, ó, na quarta vigília da noite. Vamos escrever aqui ao pastor Google, não é? Quando você procura coisas boas aqui no Google, é o pastor Google. Então, olha só, a quarta vigília da noite, não é? Então, nós temos aqui, ó, o calendário. Olha lá, ó, hora ocidental. Lembra que eu falei que o dia termina às 6 da tarde, aí começa a noite? Então, a primeira vigília da noite, das 18 às 21. Das 21 às 24, então cada vigília é 3 horas. A segunda vigília, das 9 da noite à meia-noite. Da meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília. E das 3 da manhã às 6 da manhã é a quarta vigília. Vamos ver isso aqui, ó. Esse relato, só para a gente entender, está em Mateus 14 e 25. Mas a quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Se você ler o texto, você vai ver que quando estava anoitecendo, tem a multiplicação dos pães e Jesus manda os discípulos atravessar o mar. Aí então isso foi por volta do quê? De 6 horas da noite. Aí Jesus manda eles atravessar o mar. Aí agora o texto continuando, ele diz assim, ó, na quarta vigília da noite. Quando que é a quarta vigília da noite? Entre 3 e 6 da manhã. Então foi entre 3 e 6 horas da manhã que Jesus se aproximou dos seus discípulos andando sobre as águas, certo? Então, tudo isso tem a ver com o sistema romano, não é? E faz a gente entender a quem foi que Marcos escreveu o seu texto. Muito bem, tópico 3, características do livro. E aí, já se inscreveu? Inscreva-se, eu já expliquei lá. Você se inscrever, fala para o YouTube assim, ó, esse conteúdo é bom. Você acredita que a palavra de Deus abençoa vidas? Gente, os comentários estão lindos e eu louvo a Deus porque estamos ajudando muitos professores. Então, me ajude a ajudar mais gente. Para isso, interaja com o canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e comentando, e fique por aí. Hoje estreia o quadro Fala Professor. Se você quiser participar também, será um grande privilégio a sua participação. Tópico 3. Características do livro. Considerado por especialistas como o primeiro dos evangelhos escritos, Marcos tem várias particularidades. Olha só, Marcos é o primeiro dos evangelhos a ser escrito, hein, gente? A ordem que está aqui na Bíblia é uma ordem didática, mas em ordem cronológica, o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento é o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, certo? Ele faz uma conexão com o Antigo Testamento, citando aí uma profecia de Isaías 43, falando sobre João Batista. O livro de Marcos também é conhecido como o Evangelho do Ministério de Jesus, pois detém muito a contar os feitos do Senhor, seus milagres, maravilhas e prodígios. Então ele não vai citar a genealogia, o nascimento, a infância de Cristo em detalhes, ele não vai anunciar. Ele vai direto para a parte adulta de Jesus, já após ali o seu batismo em águas, não é? Então ele simplesmente vai embora, ele não entra nesses primeiros detalhes, não é? Tem 2 milagres que foram registrados apenas por Marcos: a cura do surdo e gago em Decápolis e do cego em Betsaida. Ele apresenta Jesus como servo sofredor, aquele que se movia de íntima compaixão pelas pessoas, conduía-se com a dureza de seus corações, suspirava em espírito no Getsêmani. Ele enfrentou a angústia da morte em oração, como havia dito aos seus discípulos, não é? Então Marcos mostra o sofrimento de Jesus como o júbilo de sua ressurreição vencendo a morte. Então, isso aqui é muito interessante. Eu disse aos alunos no último domingo na sala de aula, para compreender, já que nós estamos aqui falando dos evangelhos sinóticos, a
coerência e paralelismos entre Mateus, Marcos e Lucas, e eu mostrei algo para eles que não é tão comum nas Bíblias atuais, as Bíblias de agora, que é o seguinte: a maioria das Bíblias de agora, como essa aqui minha, por exemplo, não tem referências. Ela não tem nada, ela não tem referências. Mas eu mostrei na Bíblia deles, naqueles que tinham, que toda vez que eles lerem um texto num evangelho e aparecerem aquelas referências embaixo do título, que eles precisam olhar todas estas referências para terem um plano geral do que aconteceu, porque cada evangelista ele vai escrever do seu ponto de vista e com detalhes importantes para quem ele está escrevendo. Então, por isso que é muito importante você levar aí estes elementos para a sala de aula. Então, Marcos vai apresentar detalhes da morte de Jesus. Ele vai apresentar, eu chamo da questão humana, não é, de Jesus. Jesus sofrendo, Jesus chorando, angustiado ali até a morte. Então Marcos vai mostrar aí alguns detalhes que é muito importante a gente ler nos 3 evangelhos para a gente entender completamente. E algo muito importante do evangelho de Marcos, que está aqui no tópico 4, é os ensinos de Jesus aqui em Marcos. Jesus deixou muitos ensinos, não é? Agora, claro que cada evangelista, por exemplo, o Sermão da Montanha só tem em Mateus. Mas cada um deles vai nos trazer particularidades extraordinárias dos ensinamentos de Jesus. Aqui no livro de Marcos, um dos meios pelos quais o Senhor transmite os seus ensinos são as parábolas do semeador, da candeia, da semente que é plantada e dá fruto, esta só Marcos é que vai registrar, do grão de mostarda e dos lavradores maus. Embora ele vai registrar poucas parábolas, ele oferece a informação da existência de várias outras contadas por Jesus, o que nos faz entender ser esta a percepção do evangelista, não é? Mostrando para nós que esta era a forma mais comum de Jesus transmitir ensinamentos, não é? Ele fala isso em Marcos 4, 33 e 34. E com muitas parábolas, lhes dirigia parábolas segundo o que podiam compreender. Então nós precisamos aprender que uma das estratégias, a maior estratégia de Jesus era que as pessoas compreendessem a sua palavra. E aí ele usava muitos recursos de comunicação com as pessoas. Jesus era eloquente. Sabe o que é ser eloquente? Não é gritar. A eloquência não é determinada pelo volume da sua voz, mas pelo quanto as pessoas compreendem o que você fala. Ai, meu Deus, essa você tem. Escreve aí nos comentários. A eloquência. Vamos lá que não teve nenhum hoje, só essa. Então, por favor, vamos ver se tem alguém assistindo a nossa aula até mais ou menos aí 1 minuto, vamos ver, 20. Vamos ver se tem gente aí realmente assistindo as nossas aulas aí. 20 minutos de aula, vamos ver. A eloquência não é determinada pelo volume de sua voz, mas pelo quanto as pessoas compreendem o que você fala. Eloquência não tem a ver com o grito do orador, mas com a compreensão do ouvinte. E nós precisamos prestar atenção nisso. Jesus era um exímio orador, porque ele era eloquente, ou seja, ele usava todos os recursos, o maior deles, as parábolas, para que as pessoas compreendessem aquilo que ele estava ensinando. Entre outros assuntos, os seus ensinamentos no livro são sobre o poder para perdoar pecados. Jesus tem poder para perdoar pecados. Jejum, sábado, o reino dividido e a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É o pecado imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma atitude permanente de recusa, de desprezo ao Espírito Santo, à pessoa do Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma palavra, não é uma atitude, mas é fechar a porta consciente, propositalmente e insistentemente ao Espírito Santo. Por que é imperdoável?
É porque Deus não tem poder de perdoar? Não. É imperdoável porque é o Espírito Santo, primeiro, que nos guia a toda a verdade. E é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Segundo, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Isso é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Logo, se fechamos a porta ao Espírito Santo e conscientemente, insistentemente, propositalmente o rejeitamos dia após dia, nós escolhemos, nós decidimos nos afastar do único que pode nos conduzir ao arrependimento e, portanto, ao caminho do perdão. Logo, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é imperdoável porque Deus não possa perdoar, mas porque nós, o homem, abre mão do caminho e do agente de perdão, que é o Espírito Santo. Meu Deus do céu, aleluia! Bom, assim como os evangelistas Mateus e Lucas, Marcos também destaca o sermão profético de Jesus, mencionando o princípio das dores, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem, certo? Bom, a mensagem de Jesus inclui um chamado ao arrependimento. E Marcos deixa isso muito claro para nós. Marcos procura nos fazer entender isso de forma muito poderosa. Amém, gente? Maravilha, professores da Escola Dominical, muito obrigado por nos acompanhar. Calma aí que agora está chegando o quadro Fala, Professora. Vamos assistir aí a pergunta do professor Keiver de São Paulo, que mandou sua pergunta para participar aqui do quadro Fala, Professor. Vamos assistir? Fala, professor. Aqui é o Keiver, irmão Keiver, aqui do Jardim São Luís, São Paulo. Professor, tem uma pergunta. O que fazer quando os adolescentes querem ir para a escola dominical, mas não querem ir para o culto? O que devemos fazer? Qual decisão tomar, professor? Me ajuda aí. Que Deus abençoe. Muito obrigado, meu querido professor Keiver, por sua participação. Um abraço à sua igreja, um abraço à sua classe, a todos os seus alunos. Muito bem, vamos lá, o que fazer? Bom, primeiro eu peço a você e a todos que nos assistem que façam uma leitura dos comportamentos hoje. Preste atenção, é preciso olhar além da sua sala de aula. Deixa eu fazer aqui algumas perguntas. Como é o culto de quinta-feira na sua igreja? Como é? Na maioria das igrejas, o culto de quinta-feira, para ter uma boa participação da igreja local, ele tem que ser um evento, quase um congresso. O que é isso? Mudança de comportamento. Há 20 anos atrás, todos os cultos na igreja eram extremamente frequentados. Não tinha cartaz de festa, essas coisas não tinha. Há 30 anos atrás. Hoje, os cultos têm que ser um evento. Então, como que é o culto de quinta-feira na sua igreja? Outra pergunta. Como é a participação dos obreiros da sua igreja na escola dominical? Você sabe que adolescente presta atenção em tudo? Será que os obreiros da sua igreja são alunos, todos eles da escola dominical, ou só os que dão aula? Pensa nisso. Terceira pergunta. Nesta equação, como é a participação dos pais? Será que esse comportamento que você está dizendo de adolescentes, na verdade, não é reflexo do comportamento dos pais? Gente, os adolescentes hoje crescem escutando os pais falarem assim: domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Então está se estabelecendo em nosso meio, a nível de Brasil, um novo tipo de comportamento, que é esse comportamento. Bom, se eu vou na igreja na ceia no sábado, então eu não vou no domingo. É por isso que os cultos de departamento... Outra pergunta. Os cultos de departamento da sua igreja como são? A igreja vai? Ou só vai os adolescentes? Ou só vai os jovens? Ou só vai as crianças? E o pastor tem que ficar implorando: irmãos, vem pro culto dos jovens, vem pro culto das crianças, dos adolescentes, por favor. Na maioria das vezes, você tem que convidar 50 grupos de fora
Porque senão o seu grupo vai ficar sozinho na igreja. É preciso fazer uma leitura desse ambiente. Por isso que muitas igrejas, ao invés de ter um culto de adolescentes por mês, ele tem um encontro de adolescentes semanal, às vezes durante a semana, ou mesmo no sábado, num anexo da igreja, numa sala da igreja. E periodicamente, trimestralmente, semestralmente, eles fazem um culto com a igreja toda, com presença de convidados. Exatamente por quê? Porque mudou o comportamento. Se você faz culto uma vez por mês, só vai os seus adolescentes, para não ficar só eles. Você tem que chamar um monte de igreja e vira aquele negócio de cooperação de um lado para outro. Mudança de comportamento. Não é necessariamente um problema. É uma mudança de cultura. É uma mudança de comportamento. Nós estamos sendo influenciados por igrejas americanas e por comunidades no Brasil, que no domingo ou tem um culto só de manhã, ou 2 cultos. E as pessoas falam assim, bom, se eu já fui no culto amanhã, então não vou no culto à noite. Então, eu quero que você faça essa leitura do ambiente e a conclusão que você vai chegar, com certeza, é que o comportamento dos adolescentes é reflexo de um comportamento que eles estão enxergando na igreja como um todo e dentro de casa. Ok? Então, primeiro, faça essa leitura. Segundo, agradeça a Deus e fique feliz. E aproveite ao máximo o tempo que você tem com eles. Abraçando, orando por eles, orientando. Quanto menor é o tempo que você tem com eles, maior tem que ser a sua presença e a sua influência sobre a vida deles. Eu sei que você não está fazendo isso, nem você, nem outros irmãos que têm essa situação. Eu tenho ela na minha igreja. Mas, por favor, não fique triste com a situação. Claro, fique triste, mas não mostre para eles. Porque nós sabemos que eles precisam estar lá. É importante eles estarem lá. Mas, ao mesmo tempo, louve a Deus por cada minuto, cada segundo que você passa com eles. E como que a gente resolve? Bom, se concluímos que é uma questão maior do que só a classe dos adolescentes, significa que essa é uma questão que a igreja precisa resolver juntos. Então talvez nós precisamos começar lá do pastor, conversando com ele e perguntando a ele, ao meu pastor, ao seu pastor, pastor, o senhor está vendo isso? Como que a gente pode resolver? Você pode levar soluções para o seu pastor, de repente o seu pastor até tem soluções, mas ele está esperando que pessoas se aproximem dele, porque esse é um trabalho para a igreja toda, já que reflete um comportamento da igreja toda e não meramente só na sua classe de adolescentes. Eu acredito que a partir do pastor, do comportamento de todos os obreiros, do comportamento de toda a liderança é que pode mudar. Caso contrário, este é um tipo de comportamento que veio para ficar. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.